Obrigada por acessar o site Alô Mamãe. Estamos com o Dr. Renato Pessoa de Carvalho, ele é pediatra, neonatologista, graduado pela PUC, e nós vamos falar hoje sobre o tema desenvolvimento do bebê. Olá, doutor, tudo bom? Tudo ótimo. Bom, desenvolvimento do bebê é preocupação da mãe desde o primeiro nhe até sempre, né? É uma das grandes preocupações da mãe, não é? Eu acho que é uma das grandes preocupações das mães e eu acho que o importante é porque as pessoas, antes do bebê nascer, eles já predeterminam com várias leituras o que cada bebê vai fazer. Eu acho que é importante dizer para toda mãe que o desenvolvimento do bebê é variável. Existe uma variação grande de desenvolvimento considerado normal. O que vale, o que você escuta no consultório, no dia a dia, é mais ou menos a regra dos 3 meses. Quer dizer, o bebê nasce, com 3 meses ele está com o pescoço durinho, com 6 meses ele está sentado, com 9 meses ele engatinha e com 1 ano ele anda. Se ele não seguir esse... Se ele não seguir isso, a mãe começa a arrancar os cabelos. Quer dizer, é importante que, como norma geral, esses tempos são corretos. Mas a variação é muito grande. É muito comum um bebê estar sentado com 5 meses e um outro bebê tão normal quanto sentar com 8. Um bebê engatinhar com 6 meses e outro engatinhar com 10, 11 meses. Um bebê andar com 10 meses e tem bebê que vai andar com 1 ano e 3. E às vezes as mães falam assim, o neném já andou com 1 ano e pouco, mas não fala uma palavra. Ou vice-versa. É importante deixar claro que são desenvolvimentos diferentes. Você tem um desenvolvimento motor, você tem um desenvolvimento neuropsicológico, você tem um desenvolvimento da linguagem, você tem um desenvolvimento de concentração. Cada desenvolvimento vai ser diferente em cada bebê. Tá? Eu acho que o mais importante é perceber o seu bebê, sem comparação, porque sempre se comparar e o bebê do vizinho fala com 1 ano e o meu não fala. São pessoas diferentes, com desenvolvimento diferentes, com estímulos diferentes. Existem variações de sexo, tá? Geralmente o menino é o mais motor, a menina tem o desenvolvimento da linguagem um pouco antes, tá? Você tem vários tipos de desenvolvimentos, cada um com o seu tempo. Anormalidades desse desenvolvimento, é claro que acontecem, mas não é uma norma, não é o comum. A grande maioria das queixas que a gente escuta são variações dentro de uma normalidade. É importante deixar claro que, obviamente, acompanhando com um pediatra, com um médico, a variação no desenvolvimento é grande. Precisa ter paciência, precisa respeitar o seu filho, não ficar impondo para ele regras e objetivos. Tá? Ou estímulos demais. Por exemplo, me veio assim a lembrança de uma mãe que a nenê dança, é incrível, mas não fala quase nada. Então ela falou, Ana, se você que tem o site Alô Mamãe, podia dar uma dica? Se eu ler para minha filha, será que ela vai falar mais? Se eu conversar com ela, quer dizer, é nesta preocupação que a mãe fica e às vezes não necessariamente ela precisa se dedicar a esse desenvolvimento que não está do jeito que ela quer. É difícil falar, eu acho que se esse desenvolvimento, se essa estimulação que essa mãe pretende for feita numa boa, se for feita com carinho, for feita, não, à noite, em vez de ver TV, eu vou pegar e ler um livro. E não for feito de um modo, eu tenho que ler porque ela tem que falar. Então põe a criança sentada e fica lendo. Sim. Aí eu acho que vale a pena. A criança vai reagir a estímulos. Ela vai ter cada um os seus dons, quer dizer, provavelmente o dom motor dessa criança é muito bom, ela dança bem e precisa de um estímulo para falar, tá? Um estímulo para falar, ler é um bom estímulo para falar e deixar a criança falar
É muito comum uma queixa que a mãe fala, meu filho não fala nada. Aí no consultório a criança fala, ela quer uma bolacha. Quer dizer, ele não fala porque todo mundo, aí você vai ver, ele é um filho, a mãe já sabe o que ele fala, a babá sabe o que ele fala, a avó sabe o que ele fala. A gente tem que lembrar que falar é uma necessidade de comunicação. Se ele faz 3 grunhidos e todo mundo sabe o que ele quer, ele não vai falar nunca. Então ele falou assim, pra quê, né? Se todo mundo já me ele entende. Fala ela já sabe tudo o que quer. Por isso que a gente fala, quando a criança fala pouco, a gente aguarda o início de escola. Como uma criança, a partir de 2 anos, vai para uma pré-escola, lá ela vai sentir uma necessidade de se comunicar. Então, geralmente, o desenvolvimento da fala, além do ambiente escolar, mas o desenvolvimento da fala melhora muito, porque lá ninguém vai perder tempo querendo compreender os grunhinos de uma criança. Lá ela vai encontrar o desafio mesmo e desenvolver assim. Então, partindo desse princípio, muitos desafios são importantes para o desenvolvimento. Que a mãe, geralmente, eu posso falar por mim, né? Isso mesmo, eu quero adivinhar, eu quero fazer... Quer resolver o problema da criança. Facilitar a vida da criança e, na verdade, a mãe fica retardando o crescimento da criança. É muito comum você pegar, estatisticamente, o desenvolvimento atrasado, não digo retardado, mas o desenvolvimento atrasado de crianças que são filhas únicas, tá? De crianças que têm muito convívio com adulto, que não têm irmãos ou que moram distantes, porque não tem o estímulo. As pessoas não perdem tempo deixando a criança tentar se expressar. Então, doutor, a mãe que quer facilitar muito a vida da criança, na verdade, está prejudicando... Está retardando o desenvolvimento. A criança, de um modo geral, precisa de estímulos. Se todo mundo resolver tudo por ela, ela não vai falar. Tem criança que não anda porque fica no colo de babá, de colo de vó, colo de mãe, atrasa o andar porque sempre... Todo mundo quer pegar no colo e... todo mundo quer, porque a criança faz assim, alguém pega e leva para lá e põe lá. Então, precisa de estímulos, precisa tratar... Por falar em andar, me lembrou uma questão meio polêmica que as internautas já perguntaram várias vezes. Andador. Andador não é recomendado. Não. Não, foi muito usado na década de 70, aquele andador que segura a criança por baixo. Sim. Esse andador hoje em dia, que é quase um carrinho que a criança empurra, esse não tem grandes problemas, tá? Uhum. Mas esse só vai funcionar dependendo de uma certa capacidade motora da criança. Aquele andador que a criança senta e dá todo o equilíbrio... como uma fraldinha grande assim. Ele não é recomendado. Tem uma série de probleminhas que foram vistos no desenvolver da década de 70 e 80. O primeiro é que o andar depende de coordenação e depende de equilíbrio. Esse andador vai estimular uma coordenação, quer dizer, a criança vai estimular a coordenação do andar, sem estimular o equilíbrio. Então, quando você tira esse andador, você está em uma criança que está acostumada a correr e não tem capacidade de se defender tudo. Ele atrapalha o desenvolvimento natural do andar, em que a gravidade, a criança vai pôr o calcanhar no chão pela gravidade. O andar reflexo, se você for pegar um bebezinho e pôr, ele anda. É um andar, é um reflexo andar. Só que a criança anda na ponta do pé. Então, o que vai fazer a criança pôr o calcanhar no chão é esse desenvolvimento de ficar de pé apoiada. O próprio peso dele vai fazer com que ele apoie os calcanhares no chão. E isso vai fazer com que ele tenha um andar mais correto. Quando a criança fica sendo segura, ele acaba ficando andando na ponta do pé. Tá? Isso vai ter pode causar, obviamente, isso não vai causar em todos, mas pode causar um problema na estrutura, no desenvolvimento do andar. Então, novamente, nós vamos cair no engodo de facilitar a vida da criança e estamos atrapalhando. É real. Mas um pouco de facilitar a vida dos pais. Esse da criança está esse da criança embute, porque eu ponho no andador, ela fica segura, eles adoram, então a mãe fica feliz porque a criança está feliz e está lá. Não precisa ficar, a criança segurando na mão, segura. Vê, ela está ali, então, tá aqui. É uma coisa que beneficia os dois. A mãe fica mais tranquila, dá menos trabalho e a criança fica feliz. Eu não vou dizer todas as crianças que andam em andador vão adorar, mas não faz bem no desenvolvimento do andar, do deambular
este andador não é indicado. Lembrou, lógico, vai lembrar muitas coisas assim de mães que facilitam a própria vida, achando que estão fazendo um bem para a criança, na verdade estão querendo facilitar a própria vida, Isso como é você comum. citou. Isso é comum, né? Muito comum. Por exemplo, fraldas. Às vezes as mães preferem que as crianças fiquem mais tempo com a fralda, porque também é mais tranquilo para a mãe do que levar sempre a hora. No banheiro. Esse retirada de fralda é uma fase crucial no desenvolvimento da criança. É uma fase, um aprendizado muito difícil, entre aspas. Que a criança, para tirar a fralda, ela tem que ter uma certa maturidade. Então não dá para a gente programar, precisa tirar em tal ano, em tal mês. Gradualmente a criança vai amadurecendo. Existem crianças que você consegue tirar uma fralda sem grandes problemas, com 1 ano e 8 meses, 1 ano e meio, é dito. E tem crianças que vão ter que esperar um pouco, 2 anos, 2 anos e meio, por causa de uma maturidade, por causa até de uma cognição, de conseguir falar, xixi, cocô, da percepção. Existe uma variedade. Agora, é uma variedade com limites, tá? Quer dizer, não adianta você falar, vou deixar minha filha de fralda até 5 anos, porque é mais comum. Porque aí também facilitando, vamos dizer isso, ela também demora para desenvolver essa maturidade que você está falando. E a criança, ela vai jogar com isso. A criança, como qualquer ser, e ela de um modo mais intenso, ela procura prazer. Quer dizer, usar fralda, se você passar do limite de que a criança quer tirar a fralda porque ela quer crescer, vira uma segurança para a criança. E aí ela não vai querer. Tá? A gente vê muito mais problema com a retirada da fralda noturna. Retirada da fralda do dia é uma coisa que a gente vê variações, algumas atrasam mais, algumas atrasam menos, mas na minha opinião eu não vejo grandes problemas. Nunca vi uma criança usando fralda com 4, 5 anos. Mas a fralda da noite, e aí sim, com certeza, a mãe procurando o seu benefício, a sua tranquilidade, elas retardam o desfraldamento. Porque vai fazer xixi na cama, que tem que acordar, tem que trocar, tudo. Então, a gente... O ideal para tirar a fralda noturna é em que fase da... Como norma, respeitando essa variação, a gente tira a fralda de dia por volta de 2 anos e pouco. Tá? Como é mais fácil tirar a fralda no verão, uma norma que eu uso é tirar a fralda no verão perto dos 2 anos. Para mais, 6 meses mais, 6 meses menos. A fralda noturna. Isso. A fralda diurna, durante o dia. A fralda noturna, a gente tem primeiro como a criança se portou na retirada da fralda diurna. Então, o primeiro passo para a gente tirar a fralda noturna é a criança estar tranquila, sem fralda durante o dia. Está conseguindo segurar o seu xixi, segurar o cocô, sem grandes extravasamentos. Quando a criança está tranquila sem a fralda do dia, a gente vai começar a treinar. Começa o processo para tirar a fralda Porque noturna. primeiro vamos treinar o consciente, que é a criança conscientemente acordada, sabendo o que está fazendo. Para depois treinar o inconsciente. Tá? Okay. Então, geralmente, isso demora 1 ano e pouco. Então, como norma, tirar no verão, a fralda do dia no verão, perto dos 2 anos, a fralda da noite no verão, perto dos 3 anos. Sendo que isso não é fixo. Tá? E cada um respeitando o seu limite e tudo. Agora, tendo ideia que temos que tirar. Pode demorar um pouco mais, pode ser feito de uma maneira mais lenta, sempre sem grandes traumas, sem grandes broncas, sem grandes castigos. A criança, principalmente que faz xixi na cama, não é culpa, não é consciente, é um treinamento. Então, com bastante paciência, a gente vai treinando essa criança. Você que gostou desse tema desenvolvimento do bebê, nós vamos partir para um segundo módulo que nós vamos falar sobre algumas dificuldades que a mãe enfrenta e que passa daquela variação da normalidade, como o Dr. Renato citou. Obrigada, Dr. Renato. É um prazer. Vamos continuar no próximo módulo. Nos acompanhe.